Bora, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no nosso canal, meus amigos. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque nós temos muitas coisas para conversar aqui. Primeiro eu quero falar com você sobre o principal problema do Grêmio hoje, que foi diagnosticado pelo Mano, ainda na sua coletiva após o jogo contra o Atlético Grau. Nós vamos falar sobre a preparação para o confronto de amanhã. Nós temos reforços caseiros, é verdade, mas temos grandes reforços aí nessa nossa brincadeira. Lateral que vai sair, meia que vai sair. Vamos falar sobre isso, vamos discutir isso tudo e vamos falar sobre a nota que o Grêmio soltou hoje pela manhã, falando sobre salários atrasados. Ih, rapaz, vamos falar sobre isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio, informações bem importantes a partir de agora aqui com a gente, tá? Deixou o teu like aqui embaixo? Muito obrigado. Tu me ajuda bastante deixando teu like, então muito obrigado pela nossa parceria. Vamos falar das últimas de Grêmio então. Gurizada, coletiva após o jogo contra o Atlético Grau. O Mano Menezes encontrou o grande problema do Grêmio neste momento. De acordo com o treinador, a falta de confiança é o que vem complicando os jogadores dentro de campo. A análise do Mano é que os jogadores não tendo a confiança, chega na frente do gol, chega na hora de fazer um passe mais arriscado, um passe mais minucioso, o que eles fazem? Eles sonegam. Eles dizem, não, vamos fazer o simples. E aí toca pro coleguinha do lado. A coleguinha do lado tem a chance, tá vazio, é só chutar. Ah, mas se eu perder aqui eu vou ser criticado, então eu vou tocar pro colega do lado também. E assim o Grêmio está neste momento. De acordo com o Mano Menezes, a falta de confiança dos jogadores dentro de campo é o que tem complicado algumas situações de ataque principalmente. E que isso só vai chegar, essa confiança só vai voltar para os jogadores a partir do momento que voltar a ter treinamentos. Diogo, mas peraí, o Grêmio não está treinando? Não da forma como deveria. Com um jogo em cima do outro, um jogo a cada 2, 3 dias, o primeiro treino pós-jogo é um treino pós-jogo, como o nome já diz. É aquele treino mais leve porque os jogadores estão desgastados da partida anterior. O treino pré-jogo já é um treino que os jogadores não se desgastam tanto porque tem a partida no dia seguinte, ou tem a viagem. Então resta sempre, ou quase sempre, um dia entre um e outro jogo. E aí em um dia o Mano não consegue fazer o quê? Repetição. Colocar esses atletas para ter a confiança, repetir os movimentos e aí sim eles poderem ter a segurança de fazer e executar dentro de campo. Então o Mano acredita que essa falta de confiança, ela ou vai ser adquirida ao longo dos jogos com os atletas mudando as suas características, e isso é muito difícil que aconteça, ou realmente somente no período de parada para a data FIFA ou no período de parada para o Mundial que vai acontecer ali no mês de junho e julho. Como nós temos ainda Copa do Brasil para decidir, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro para fugir dessa zona de rebaixamento, bom, é complicada a nossa situação. Mas fato é que o Mano acredita que só no dia a dia e principalmente quando o Grêmio voltar a ter treinamentos é que os jogadores vão conseguir ter essa confiança de volta. Até lá, é a conversa, a velha chegada no ouvido, conversar, entender, passar confiança, e aí os atletas vão ter que repetir dentro de campo, mas só na conversa o Mano já adiantou que é bem difícil disso acontecer. Confronto de amanhã contra o Bragantino, como eu disse para vocês. O Mano poderá ter até 6 reforços caseiros para esta partida. 6 reforços. Vamos lá, conta comigo aqui. Marlon não jogou no meio de semana porque o Marlon está inscrito na Copa Sul-Americana. Vamos lá, quem mais? O Aravena. Aravena é outro também que está parado já há algum tempo, estava com desconforto, estava com edema muscular, treinou normalmente durante a semana e o Aravena deverá voltar a ficar à disposição. Outro que finalmente está voltando depois de um longo tempo parado, acho que foi dia 14 de abril a última vez que ele jogou, quase um mês, o Amuso. O Amuso, ele teve uma lesão no tornozelo, já está recuperado, treinou durante toda a semana. O Mano na coletiva também disse que o Amuso estava sendo preparado para esse confronto contra o Bragantino. Então, são 2 jogadores de ataque já que o Mano ganha. Então, Aravena e Amuso, 2 jogadores que ele deverá ter. Além, claro, do João Pedro, lateral direito, Dodi, volante, que ficou de fora do confronto meio de semana por causa daquela pancada, lembra aquela pancada do jogo contra o Santos, que o juiz deu um amarelinho, que era para expulsão e papapá, então ficou de fora dessa partida do meio de semana, e o Bright White, claro que está voltando. 6 reforços, então, o Mano poderá ter para esse confronto contra o Bragantino. Meus amigos, o Grêmio treinou... só para trazer como exemplo, tá? Só voltar um pouquinho. O Grêmio ontem chegou lá de Lima,
desembarcou em Porto Alegre, os jogadores tiveram folga por conta da viagem e desgaste e tudo mais. Hoje aconteceu a reapresentação. Os atletas que atuaram na partida do meio de semana ficaram só na academia. Quem não viajou, quem não jogou, aí sim foi pro campo. Então vejam que boa parte do elenco principal, e a gente coloca Monsalve, Cristaldo, Arezo, Kiki Oliveira, boa parte do elenco ficou só na academia, já não treinou com o restante que ficou em Porto Alegre. E esse é um problema. É praticamente um elenco dividido. Quem pode jogar, quem não pode, quem fica na academia, quem fica fora. Então é difícil do Mano ter esse coletivo. É isso que o Mano quis dizer naquela primeira explicação lá. Mas isso não dá para confundir com vontade, com garra e com garra principalmente, né? Eu acho que a garra é a grande pegada que o torcedor exige dos jogadores e tem que exigir mesmo, porque os caras estão num clube gigante, pô. Os caras estão num clube gigante com um salário bem bacana, né? Bem bacana, voo fretado e tudo mais. Não tem como não exigir, né? Não tem como não exigir. Tá certo que pega a situação anímica, pega a situação de confiança, mas vamos lá, né? Vamos lá que tudo tem limite. Meus amigos, vamos avançar um pouquinho. Vamos avançar um pouquinho pra gente não se perder no vídeo. O Grêmio definiu que vai negociar, sim, Franco Cristaldo. O Cristaldo, meus amigos, ele perdeu muito, mas muito carinho que ele tinha nos bastidores do Grêmio. O Cristaldo, ele está muito abaixo, muito abaixo. Abaixo animicamente e principalmente tecnicamente. E o Grêmio parece ter perdido a paciência com o Cristaldo. Se chegar uma proposta pelo Cristaldo agora no meio do ano, o Grêmio deverá vender o atleta. Porque a ideia é vender um dos meias e contratar um novo. A ideia, um novo meia, não é um novo, tá? A ideia do Grêmio é o quê? Neste momento. Lá no início do ano, o Grêmio chegou a ter algumas sondagens e o valor de bastidores colocado era 8 milhões de dólares. Só que o Grêmio sabe que vai ser muito difícil ter esse valor. Muito difícil. Nesse momento que se fala que se chegar uma proposta de até 6 milhões de dólares, o Grêmio senta para conversar. O Grêmio quer ter um lucro básico em cima dessa negociação, porque quando comprou o Cristaldo, pagou 4 milhões ao Huracan. Então o Grêmio quer ter pelo menos 2 milhões de lucro e tirar esse valor. Por que o Grêmio está preocupado com essa situação do Cristaldo? É um jogador que ele, em tese, vai entrar na reta final de contrato, tá? O contrato dele vai até dezembro de 2026, mas pensem, se o Grêmio não conseguir vender o Cristaldo agora, o Grêmio tem a oportunidade de vender o Cristaldo no meio do ano. Se a ideia não for continuar com o Cristaldo, se chegar no final do ano e não for vendido, no meio do ano que vem o Grêmio fica bem complicado nessa negociação, porque o Cristaldo vai ter 6 meses de contrato, ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e o Grêmio, se realmente conseguir vender o Cristaldo, caso venha acontecer na metade do ano que vem, teria um valor bem abaixo do que o que ele poderia pedir hoje e negociar hoje. Então o Grêmio vai tentar, pelo menos, negociar o Cristaldo nessa janela. Se não conseguir, tentará no final do ano. E aí sim o Grêmio vai ter, pelo menos, tempo para poder não queimar, né, o seu jogador que o Grêmio entende hoje, que vale 6 milhões de dólares no mínimo. Então, com o tempo, o Grêmio já começa a pensar no seu futuro. Diogo, mas e o Monsalve? O Grêmio vai vender o Monsalve também? Não é a ideia de vender o Monsalve. O Monsalve, embora ele não venha bem, ele tem crédito ainda. Porque o Monsalve é um guri, porque o Monsalve quando chegou aqui ele jogou bem. Então ele pegou essa transição, ele pegou essa situação da enchente, ele pegou tudo isso, esse anímico dos bastidores. Então por ser um jogador jovem, por ser um jogador que teve uma mudança drástica, né, de vida, quando ele sai do seu país, vem pra cá, longe da família e tudo mais, o Grêmio entende que isso mexe muito com o psicológico do jogador, principalmente sendo um jogador jovem. Então o Grêmio ainda vai dar esse crédito ao Monsalve por conta disso. Mas o Cristaldo, esse sim, o gás está chegando ao fim. Tá? Ideia é, negocia o Cristaldo e compra um novo meia. E o Grêmio já viu que é um dos seus grandes problemas. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Infelizmente o Grêmio não tem hoje um meia para poder fazer esse time funcionar. É lamentável, mas essa é a nossa realidade, infelizmente. E eu digo infelizmente porque eu acreditei muito no Cristaldo, tá? Acreditei que o Cristaldo pudesse dar uma resposta, mas infelizmente o Cristaldo é aquele jogador que faz uma partida boa e 10 ruim. Então não adianta, né? Ele pode entrar em campo amanhã,
marcar 2 gols contra o Bragantino, dá 4, 5 assistência, e no jogo do meio de semana contra o Godoy Cruz ele entra e é apagado, escondido. Não adianta, não adianta. Gente, quero encerrar aqui com vocês para nós falarmos sobre outra situação também, que é outro jogador que deverá sair, tá? Eu tô falando do João Lucas. A informação do César Cidade Dias é que o lateral direito do Grêmio deverá ser negociado. Hoje ele é a terceira opção no nosso elenco, porque tem o Igor, tem o João Pedro e aí o João Lucas aparece como uma terceira opção. Só que o Grêmio entende também que terá que buscar um novo lateral direito nessa metade do ano. Então ele seria a quarta opção. Para não ter um monte de jogadores que não são utilizáveis, o Grêmio entende sim que vai emprestar pelo menos o João Lucas. O Grêmio, quando tirou o João Lucas do Santos, o Grêmio cedeu um percentual do passe do Guilherme, um percentual do passe do Tassiano e ainda pagou R$1.700.000 para o João Lucas, que de acordo com a informação do César Cidade Dias deverá ser negociado nessa janela do meio do ano. Não deu certo. Não deu certo. Uma falta de análise? Um erro de análise? Pode ser, pode ser. E eu acredito que tenha sido isso. Agora sim, para nós encerrarmos, vamos falar sobre atraso de salário, né? Teve uma informação nessa semana do pessoal do Correio do Povo de que o Grêmio teria atrasado os salários de seus funcionários. O Grêmio já fez questão de se pronunciar sobre o que aconteceu e eu trago aqui a versão do Grêmio para os amigos. Abre aspas, o Grêmio Futebol Porto Alegrense esclarece que não houve atraso no pagamento de salários aos seus colaboradores. Tradicionalmente, o clube realiza os pagamentos de forma antecipada. Contudo, neste mês, o pagamento foi efetuado dentro do prazo legal, ou seja, até o 5º dia útil, conforme prevê a legislação trabalhista vigente. Fecha aspas, a nota que o Grêmio soltou. O que aconteceu, Diogo? Me explica melhor que eu não estou entendendo nada. O Grêmio sempre adianta o salário dos colaboradores, tá? O pessoal que trabalha no CT, que trabalha na arena, o pessoal que faz a roda girar literalmente. Só que o que aconteceu? De acordo com as informações, o Grêmio teve alguns atrasos neste mês por conta do feriado ser no dia 1º, então teve toda uma situação também. E aí alguns valores que o Grêmio tradicionalmente também recebe antecipadamente, nesse mês chegaram mais tarde. Então, é uma roda, né? Se o valor não chega para o Grêmio não tem para repassar para os trabalhadores. E foi o que aconteceu. Mas o Grêmio explica que geralmente faz esse pagamento de forma antecipada, porque o que diz a legislação é que a empresa tem até o 5º dia útil para fazer o pagamento aos seus colaboradores. Pegando esta parte da informação, houve, né, alguns colegas que acabou divulgando que o Grêmio tinha atrasado o salário. Só que o Grêmio está aqui informando que não houve atraso. O Grêmio fez direitinho o que a legislação manda. No caso, é que como o Tricolor está acostumado a fazer esse pagamento de forma antecipada, os colaboradores também entenderam que o Grêmio acabou atrasando. Mas, passado, sanado, assim esperamos que não se repita, né? Vamos evitar certas coisas, né? Vamos evitar certas coisas, mas também tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de divulgar essas situações. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago por aqui, eu quero saber de ti. E aí, Cristaldo merece mais uma oportunidade ou o Grêmio tá mais do que certo? Fim da linha, tem que buscar uma solução rápida e imediata. Comenta aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, fui!